Hoje eu vou falar dos meus primeiros 10 anos trabalhando com animação. Todo ano, seja no primeiro ou no último dia, eu gosto de sentar, pegar o meu chazinho, meditar, refletir e escrever sobre o ano que se passou e o próximo ano. 2020 completa 10 anos que eu tô trabalhando com animação. Então eu vou fazer um resumão sobre como foram esses 10 anos. Não sei se esse vídeo vai ser bom, mas é um número tão importante pra mim. 10 anos é um peso. Enfim, eu sempre gostei muito de escrever. Todo ano eu tenho um caderninho. Esse aqui foi o caderno que eu usei durante o ano de 2019. Não é um diário, tem desenhos também. Esse caderno eu uso pra não só me organizar, coisas que eu tenho que fazer, mas também coisas que eu quero fazer. Eu gosto de projetar. Por exemplo, em janeiro eu gosto de escrever assim, olha, até dezembro isso vai acontecer. Uma forma de prever coisas que eu quero que aconteçam. Esse aqui foi o caderno de 2018. Esse aqui foi um dos que eu mais escrevi. E eu sempre gostei de fazer isso. Eu tenho aqui um caderno que é de 20 anos atrás. Eu era criança ainda. Eu escrevia pra mim mesma, perguntando: oi, Natália, como foi seu dia? Esse aqui não era assim bem um diário também, que eu não escrevia com tanta frequência. Por exemplo, esse caderno aqui eu usei durante 3 anos. Eu escrevi uma vez por mês, um resumo do que aconteceu no mês. E muita gente pode achar que é bobeira, né? Ah, que diário e tal. Mas imagina, tem tanta coisa aqui que eu não lembrava. Se não fosse esse caderno, ia ficar perdido na memória. Tem aqui o primeiro dia que eu peguei o ônibus sozinha. Foi um misto de medo, mas também orgulho. Foi pra ir no dentista. Tenho aqui também, olha isso, o ticket de quando eu fui ver Senhor dos Anéis no cinema. Inclusive um chiclete do Senhor dos Anéis. Tenho aqui também o meu ingresso quando eu fui ver o Harry Potter. E eu voltei pra casa, assim, escrevendo muito também sobre o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Hoje eu agradeço muito por ter dedicado um tempinho pra escrever um resumo do que aconteceu na minha vida e de coisas que eu quero pra mim. Eu tava revendo as páginas desse aqui e eu escrevi em caixa alta, assim, eu amo arte. Então eu já sabia desde criança, né, que eu queria ser o que eu sou hoje. E se eu pudesse voltar no tempo e conversar com a Natália, que tava escrevendo essas coisas pra mim mesma, ela ia ficar muito feliz. Então, gente, pode parecer bobeira, mas é uma coisa que ajuda muito, não só pra você se organizar, mas também é uma forma de lembrar, assim, lá no futuro, de quem você era. Infelizmente, entre os anos de 2005 até 2013, eu não escrevi mais, porque eu comecei a estudar muito. Eu entrei na faculdade muito nova, eu era uma das mais novas alunas ali da Escola de Belas Artes, da minha turma pelo menos, né? Eu entrei na Faculdade de Belas Artes em 2005, me especializei em cinema de animação, tradicional 2D, e em 2009 eu concluí a faculdade. E nesse período eu não consegui trabalhar, não havia empresas assim para animadoras do meu nível em Belo Horizonte. Então eu trabalhava numa biblioteca, trabalhava restaurando livros antigos, também trabalhei num laboratório de embriologia fazendo esculturas embrionárias, enfim. Mas daí, graças ao meu diploma e o meu primeiro filminho que eu fiz enquanto eu estava na faculdade, em 2010 eu consegui o meu primeiro emprego. Esse vídeo vai ser só um resumão, assim, do que aconteceu de 2010 até agora, porque se eu for contar muitos detalhes vai virar um vídeo palestra. Quando eu formei na faculdade, eu já sabia que eu queria fazer filmes. E antes de formar em 2009, eu havia me candidatado a uma bolsa de estudos para ir para a Alemanha, porque eu queria já emendar o bacharelado com um mestrado ou uma pós-graduação. Infelizmente eu não consegui, porque eu não tinha um diploma ainda e nem tinha um portfólio bom. Daí em 2010 eu comecei a procurar por trabalho e vi que haviam 2 filmes de animação em 2D sendo produzidos no Brasil, que era o Avião Vermelho e o Até que Eles Boram Nos Separe. E ambos os filmes estavam sendo produzidos em Porto Alegre. Então pensei, gente, eu tenho que ir pra lá. Só que eu precisava de um pouco mais de experiência. Então eu decidi me candidatar a uma vaga no estúdio de publicidade lá de Porto Alegre, que era a Alopra Tunes, hoje chama só Alopra. Me candidatei, mandei um currículo, foi a primeira vez na minha vida que eu fiz currículo. Fiz lá um resuminho assim do meu trabalho, mandei pra eles e esperei. Um belo dia eu recebi um e-mail da Bolsa da Alemanha confirmando que eu já sabia que eu não tinha conseguido a bolsa, mas pra eu continuar tentando e tal, que eu ainda não tinha todos os critérios que eles haviam pedido. Daí, assim que eu voltei, eu juro,
Pode parecer mentira, mas eu juro. Assim que eu voltei pra caixa de entrada do e-mail, eu recebi um e-mail da galera da Alopra me chamando pra trabalhar lá. Então aí começou a minha aventura como animadora. Mudando pra Porto Alegre foi também a primeira vez que eu fiquei longe da minha família. Sempre morei em Minas Gerais, então foi a primeira vez que eu ia morar fora. Os meus primeiros 4 meses lá, 3 ou 4 meses em Porto Alegre, eu morava num pensionato de freira. Eu tinha o meu quarto individual, eram só mulheres, era um pensionato de meninas e várias freiras. Enfim, na Alopra eu comecei a fazer animação 2D e eu tava super empolgada porque ali foi a primeira vez que eu encontrei pessoas que gostavam de coisa nerd que nem eu, ou pessoas que tinham o mesmo prazer que eu tinha pela arte. Antes eu tava trabalhando só em biblioteca com gente que não tinha muito conhecimento de animação, então poder conversar com a galera sobre videogames, sobre filmes, pra mim foi um paraíso. Eu sou muito grata, porque por mais que eu não tenha ficado lá no estúdio, foi uma prova assim de que é isso mesmo que eu quero. Aprendi outras coisas também. A gente também aprende com as frustrações. Enfim, eu tava na Alopra, era só um freelance. Terminou o tempo do freelance, eu consegui um outro emprego num outro estúdio, também de publicidade, só que daí eu comecei a fazer publicidade pra campanha política. Eles estavam pagando um pouquinho a mais, o que foi um bom incentivo. Daí eu finalmente consegui uma vaga para trabalhar lá na Otto. Só que, como eu tava trabalhando nesse estúdio, já tinha um contrato, eu perguntei pro Otto, sabe, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar aqui, eu posso trabalhar de noite? Olha que louca. Então eu trabalhava num estúdio de 9 às 6 e depois eu ia andando até o Otto e ficava lá de 6 às 10 da noite. O primeiro mês foi indo somente de noite e depois eu consegui ir o dia inteiro. E fiquei lá ao todo por 3 meses. Eu animei 4 cenas. Foi a primeira vez que eu animei no Cintiq, no computador. E eu sempre animava no papel, sempre de forma tradicional. Mas infelizmente esse período lá no Otto não durou muito tempo, porque como é um filme que dependia de lei de incentivo, patrocínio, chegou um ponto que não tinha mais orçamento para pagar ninguém. Então todo mundo foi obrigado a tirar férias forçadas. E eu não tinha recebido ainda. Eu falei, gente, peraí, já tem 3 meses que eu tô aqui, eu não recebi ainda, porque eles tinham uma regra, você receber somente quando a sua cena tá pronta. Então eu tava trabalhando em 4 cenas, 2 delas inclusive tinham 9 personagens. Chegou o meu salário. Eu fiquei desesperada. Como eu consegui o trabalho no Otto e um outro emprego, eu decidi sair da casa das freiras e alugar um apartamento. Só que o dinheiro que eu ganhei trabalhando 3 meses nesse filme não dava pra pagar nem um mês de aluguel. Eu tive que pegar empréstimo no banco, pegar empréstimo com o ex-namorado, pegar empréstimo com o meu irmão. A minha sorte é que eu ainda tinha o resto do dinheiro que eu ganhei fazendo a campanha política lá da governadora. Enfim. Por mais que tenha sido legal pela experiência, foi também uma época assim muito frustrante, porque eu vi que não ia ser fácil. Ninguém queria uma animadora tradicional e o que fazia sucesso no momento era o 3D. Eu nem sabia mexer nada. Eu já comentei isso aqui, que eu fiz uma aula introdutória de 3D na faculdade, mas era uma bosta. Eu odiava essa aula, eu não aprendi nada. E nunca achei que eu ia precisar disso. Por isso que eu nem prestei atenção. Na verdade, nem sei se eu tivesse prestado atenção na aula, eu ia aprender alguma coisa. Daí eu me vi numa situação, assim, de que eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que comprar uma comida e eu não tinha trabalho. Então eu comecei a ir atrás de vários estúdios e trabalhei, além da Alopra, ao todo foram 10 estúdios que eu trabalhei como freelance em Porto Alegre em um ano. 10 estúdios em um ano. 5 deles me pagaram mal ou foram contatos que fizeram comigo pedindo assim: você pode fazer um layout aqui para um comercial? O cliente quer isso, 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 isso. Daí eu fazia o layout com a promessa de que se o cliente aprovasse, eles iriam me contratar. Daí eu passava assim 1 ou 2 semanas fazendo um layout de graça, entregava para eles o produto final. Eles, o cliente não gostou. E eu ficava assim, gente, eu gastei 2 semanas trabalhando nisso, não vou ganhar nada. Não, o combinado é que só se eles aceitassem a gente ia te pagar. Puta merda. Então eu caí muito nessa cilada. Eu era muito ingênua, muito novinha também. Eu perdoo a Natália do passado pelas burrices que ela fez. Que no final desse período, trabalhando lá em Porto Alegre, eu descobri que eu não ia conseguir emprego se eu não mudasse. Todo mundo queria pessoas com conhecimento de 3D. Então eu comecei a estudar sozinha 3D. Eu nem tinha computador em casa, eu morava num apartamento, eu não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada, assim. Eu tinha uma cama, um ex-namoradinho me deu um computador velho dele, que tinha um Maya 2007 instalado.
Daí eu comecei a aprender sozinha mesmo. Em 2011 eu ainda trabalhei por 4 meses em Porto Alegre e concluí o meu segundo curta-metragem, que foi o Kafka, com a galera da Lopra. E eu voltei pra BH assim, sem dinheiro, cheia de dívida, não sabia o que fazer da minha vida. E eu vi a minha arte, que era uma ilustração, uma animação, sendo desvalorizada. A galera não se importava mais se você sabia desenhar. Eles perguntavam se você sabia colorir no computador ou fazer alguma coisa em 3D. Então aquilo me deixou muito irada e frustrada. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei em BH, eu fiquei sentada no sofá assim, perdida, completamente perdida. E no mesmo dia meu hamster morreu. No dia seguinte, o outro hamster morreu. Eu tinha 2 hamsters. Gente, o que é isso? Que eu joguei pedra na cruz? Tanta tragédia acontecendo assim, uma atrás da outra. Passei assim uma semana de fossa, muita depressão. E vi um comercial muito bem feitinho, um comercial numa drogaria local. Se essa drogaria daqui, então o comercial também foi feito aqui. Daí eu fui atrás da agência que cuidava dessa drogaria, fui lá na cara dura e perguntei qual estúdio fez esse comercial. No mesmo dia eu marquei com eles assim, olha, eu queria ir mostrar meu trabalho pra vocês. Eu virei à noite arrumando as coisas que eu fiz na faculdade, coisas que eu fiz enquanto eu tava em Porto Alegre. Também algumas coisas que eu fiz em 3D enquanto eu estudava. Pra estudar 3D eu pegava tipo uma garrafa, um copo, qualquer objeto assim e começava a modelar. Eu juntei isso no meu portfólio como se fosse algo profissional, mas nem era. Daí eu fui lá na cara dura, mostrei meu trabalho, falei que tava interessada em desenvolver mais o meu conhecimento de 3D. E os caras me aceitaram. E eu fiquei lá durante o ano de 2011 todo. Fiz, eu acho que ao todo foram 8 comerciais pra TV e foi muito bom porque nesse estúdio eram eu mais 3 outros caras, então eu tive a chance de passar por todas as etapas: modelagem, textura, animação. Essas eram basicamente as 3 coisas que eu fazia. Eu não fazia lighting, composição e nem rigging. A parte mais técnica assim, eu nunca gostei muito. Esse período trabalhando com publicidade foi bom porque tem prazos, 1 mês pra fazer um comercial de 30 segundos, então tem uma semana fazendo isso, uma semana fazendo aquilo, e eu criei uma disciplina muito boa. Então, no final de 2011, eu acho que foi em setembro, eu falei, gente, ainda não vou desistir do meu sonho. Eu ainda quero trabalhar com cinema. Eu acho que eu vou tentar de novo aquela bolsa pra ir pra Alemanha. Eu já tenho um diploma, já tenho experiência. Não custa nada, né? Fiz um portfólio bem bonitinho. Eu peguei tudo que eu fiz na faculdade, mais tudo que eu fiz em Porto Alegre e tudo que eu fiz fazendo comerciais pra TV em Belo Horizonte. Peguei cartas de recomendação e fiz uma pastinha bem bonitinha. Eu lembro que você tinha que mandar 3 pastas pra uma bancada na Alemanha. E mandei pra ele com uma carta, com os motivos por que eu queria essa bolsa, o que eu iria fazer se eu conseguisse essa bolsa. Enfim, resumo. Eu mandei tudo e consegui. Chegou 2012, eu já não tava mais naquele estúdio fazendo comercial, por uns motivos que eu não vou comentar aqui no vídeo, porque não vem ao caso. É uma história muito chata. Em 2012 eu até cheguei a trabalhar num segundo longa-metragem que estava sendo produzido em Belo Horizonte. Fui trabalhar nesse estúdio, fiquei lá eu acho que 1 mês só, porque daí eu tinha conseguido a bolsa pra ir pra Alemanha e fui no início do ano. Em 2012, na Alemanha, eu só fui voltar a trabalhar com animação no final do ano. As aulas só começaram em outubro. Então eu fiquei todo o tempo estudando alemão na cidade de Colônia. Eu dediquei mesmo a aprender a língua. Mas daí, em outubro, quando eu fui pra faculdade, o meu foco, o meu objetivo era ser uma melhor animadora 3D. Só que acabou que o meu primeiro projeto lá foi como animadora 2D. A galera não sabia que eu tinha conhecimento de 3D. Em 2013, recebi um choque de realidade quando eu mostrei o meu portfólio para um animador da Disney, que é o Renato dos Anjos, que ele é brasileiro. Ele me deu a dica assim, olha, foca numa coisa só, não queira fazer tudo, animação, modelagem, blá blá blá. Daí decidi me especializar em texturing, porque na faculdade eu era a única pessoa que sabia usar Mari. O único motivo porque eu aprendi Mari foi por causa desse filme aqui, o Rango. Eu já comentei isso aqui. Enfim, em 2013 eu decidi só focar nisso, assim, eu fazia texturing shading, de vez em quando eu fazia umas modelagens. O curso na Alemanha foi de 2 anos e meio, então ele terminou no início de 2015. Em 2013, 2014, minha vida resumiu só a faculdade, que era como se fosse um estúdio. Lá a gente não tinha aula teórica nem nada, era tudo prático. A gente era avaliado baseado nas coisas que a gente fazia. Toda semana eu trabalhava assim para uns 2, 3 filmes. Foram mais de 15 curtas-metragens que eu participei dentro da faculdade. Foi assim que eu fui desenvolvendo a técnica, foi assim que eu fui aprendendo, aprimorando mais o meu conhecimento. Também no final de 2014 eu comecei a fazer meu terceiro curta-metragem, que é o Electrofly, que era um curta de animação 2D.
Depois que eu formei em 2015, no mesmo dia que eu terminei a faculdade, de tarde, eu já tinha um freelancing. Várias portas se abriram pra mim. Como é um país pequeno e eu conheci muita gente na faculdade, então um ia indicando o outro. Então eu trabalhei pra estúdio em Düsseldorf, trabalhei pra estúdio em Stuttgart, trabalhei em Berlim. Enfim, fiquei um tempasso fazendo freelance, deu um dinheirinho bom, porque durante esse período que eu tava na faculdade, de 2012 até 2015, eu não tinha muito dinheiro. Muita gente me pergunta assim, quando você morava na Alemanha, você foi pra Áustria, você foi pra Tchecoslováquia, você foi pra Bélgica? O meu dinheiro que eu tinha lá, era a bolsa de estudo, era suficiente pra pagar meu aluguel, minhas despesas ali de supermercado e contas de luz. E só, trabalhando como freelancer, eu ganhava um dinheirinho muito bom. No final de 2015, quando eu tava lá nesse estúdio em Berlim, eu vi a vaga pra Disney e falei, vou tentar. Por que não? Aí no final de 2015, eu recebi uma oferta de ir pra Disney. Foi uma maravilha. Então eu tive ainda um tempinho aí, novembro, dezembro, pra me organizar. Terminei o meu período na Alemanha, eu passei o ano novo lá. No dia 1º de janeiro de 2016, eu peguei o primeiro voo indo pra Los Angeles e comecei lá na Disney no dia 4 de janeiro. Pra mim, até hoje, eu fico pensando se tudo que eu vivi no ano de 2016 foi um sonho. Trabalhar lá foi muito mágico pra mim. Eu nunca que imaginar se eu voltasse atrás no tempo e falasse pra Natália, eu acho que eu não poderia nem imaginar, assim, que isso algum dia ia acontecer. Claro, todo mundo sonha. Provavelmente 90% de quem trabalha com animação já pensou em algum dia trabalhar na Disney ou começou a carreira por conta deles, né? Então, pra mim, foi maravilhoso toda a experiência. Em novembro, no metade de novembro, eu já voltei pro Brasil, porque lá, assim que o contrato acaba, a gente ainda tem só mais um tempo pra sair do país. Eu fui pro Brasil e consegui um emprego na Sony e fiquei esperando o visto canadense chegar. Março de 2017 eu já fui de volta pra Califórnia, peguei umas coisas que eu tinha deixado lá e mudei pro Canadá. Fui pra Sony, trabalhei lá em 3 filmes, Hotel Transylvania, Smallfoot e o Mulan, e também foi uma experiência muito boa. O meu contrato na Sony terminou em janeiro de 2018 e tinha um estúdio que ficou numa promessa assim, a gente quer você aqui, a gente vai te trazer pra cá, tudo bem se você começar em março? Beleza. Fiquei esperando, nunca aconteceu. Aí eu fiquei frustrada assim, eu falei, gente, quer saber? Eu vou começar a fazer freelance. Antes de começar a fazer freelance, eu decidi ajudar a minha irmã com o filme Cuckoo Land. Eu acho que eu postei já algumas coisas aqui. E foi muito legal pra mim poder tirar um tempo pra fazer projetos pessoais de novo. E depois comecei a fazer freelance também e foi ótimo, eu adorei. Mas tem os prós e cons de fazer freelance em casa. É meio solitário. Então, em 2018 eu também passei todo em Vancouver. Foram 1 ano e 10 meses que eu morei em Vancouver. Daí, finalzinho ali, setembro, outubro, eu recebi a oferta de vir morar em Montreal. Daí, em dezembro, saí de Vancouver, vim pra cá, pra Montreal. E já tem 1 ano e 1 mês que eu tô aqui. E em abril, vou completar 3 anos que eu moro no Canadá. Durante o ano de 2019, eu trabalhei no Cats. Esse aqui eu falei no vídeo passado, que eu pedi demissão no estúdio, foi por causa desse filme, né? Eu não vou falar mal do estúdio, nem vou falar mal do filme, porque todo mundo já tá fazendo isso aí. Mas pra mim, torcendo ali, tem como extrair coisas boas. Por exemplo, eu conheci muita gente bacana, ganhei um salário bom. Foi a primeira vez que eu trabalhei como líder da equipe. Enfim. Eu não tava sentindo muita firmeza e não tava muito feliz também, não trabalhando mais com animação. Aí eu consegui entrar pra equipe do Bob Esponja, e que foi maravilhoso. Então eu trabalhei no Cats. Trabalhei no Cats foi janeiro até maio, porque quando eu entrei em dezembro eu nem tinha nada pra fazer, não. Janeiro, fevereiro, março, abril. No início de maio eu chutei o balde, daí eu tive que esperar até o fim do mês, né? Geralmente você pede demissão 1 mês antes, né? Então eu tive que cumprir mais 1 mês lá, que já querendo sair. Em junho eu fiquei só de boa aqui em casa, me preparando pro Utopia, que foi maravilhoso. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar no SpongeBob e eu tô trabalhando no SpongeBob até hoje. O contrato termina em breve e é isso, chegou meu 2020 e durante esses 10 anos trabalhando com animação, eu nunca consegui ficar 1 ano no estúdio. E isso foi até um desabafo que eu fiz outro dia no Facebook, porque geralmente os contratos são feitos a partir de projetos. Você não tem mais nada pra fazer, o estúdio te manda um abraço. Vantagens e desvantagens de trabalhar nessa indústria, né? Eles te contratam, você vai lá,
faz a coisa e depois vai embora. Não tem uma segurança assim, eu vou ficar aqui uns 5 anos. Não existe isso. São poucas as pessoas que são mantidas como permanente. 2020 não começou ainda direito, né? E o meu contrato no SpongeBob, ele termina em breve, mas depois, quem sabe, né? Com certeza eu quero tirar um tempinho. Eu gosto de tirar um tempo entre cada trabalho para descansar e trabalhar nos meus projetos pessoais. Depois, vamos ver. Eu tô muito curiosa para os próximos 10 anos, que eu acho que vai ser ainda mais legal. Então esse aí foi o meu resumão. Ao todo foram 7 filmes, mais de 15 curtas-metragens, 4 curtas-metragens que eu tive ali um envolvimento grande. 4 países, né? Trabalhei no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, durante esses 10 anos. E eu sou muito grata, porque graças à animação ela abriu tantas portas pra mim. É muito maravilhoso isso, você vê que a arte pode te levar, assim, a lugar, né? Tem gente que fala assim, a arte não te leva a lugar algum. Tá bom. Eu ainda tenho muito que aprender, comparado a um monte de gente que já trabalha com isso há anos. Tô muito empolgada para continuar aprendendo, continuar melhorando o meu trabalho. Foram 10 anos muito legais, fiz muita coisa aconteceu, coisas que eu nunca ia imaginar. Dar uma palestra, nunca que imaginei que um dia eu estaria num palco conversando com uma galera que também gosta das mesmas coisas que eu gosto, sabe? Pra mim isso foi surreal. Então é isso, gente. Quem quiser continuar acompanhando aí o meu trabalho, pode ver no meu site ou no ArtStation. E a dica que eu dou é: escreva. O seu futuro eu vai agradecer. Um abraço animado e até a próxima.